A vida não tem sentido. E isso é sua maior liberdade. Você já parou para pensar que talvez nada disso faça sentido? Nem sua rotina, que parece um loop infinito de tarefas que você nem lembra porque começou. Nem seu emprego, que às vezes parece mais uma gaiola do que uma escolha. Nem essa pressa maluca para ser alguém antes dos 30, como se a vida tivesse uma linha de chegada marcada no calendário. Talvez a vida seja só isso, um sopro sem mapa. Um caos bonito, meio desajeitado, que ninguém nunca explicou direito. E que cada um de nós finge que entendeu, só para parecer que tá tudo sob controle. Que somos adultos funcionais, com agendas lotadas e respostas prontas. Mas calma, isso não é uma tragédia. É liberdade. Uma liberdade tão grande que às vezes assusta. Você cresceu ouvindo que precisava encontrar um propósito. Desde criança, te disseram que a vida é como um quebra-cabeça gigante, e que em algum momento você vai encontrar aquela peça final. Aquela que, quando encaixa, faz tudo ficar claro, suave, resolvido. Como se, de repente, o universo fosse te entregar um manual com todas as respostas. Sawyer, essa peça não existe. E nunca existiu. E sabe o que mais? Tudo bem. Não tem uma missão secreta esperando por você no final da estrada. Não tem uma grande razão de viver escondida no próximo podcast motivacional ou naquele livro de autoajuda que tá pegando poeira na sua estante. A verdade é que a busca por um sentido absoluto pode ser exaustiva. É como correr atrás de uma miragem no deserto. Quanto mais você corre, mais ela se afasta. E se, na real, o sentido não estiver perdido? E se a gente só inventou que ele deveria existir para preencher o vazio? Porque, no fundo, o que assusta mesmo não é a falta de sentido. É a responsabilidade de criar o seu próprio. Pensa nisso. Se ninguém te disser o que você tem que fazer, quem decide é você. Só você. E isso é apavorante. Porque tira todas as desculpas. Não dá mais para culpar o tempo, que sempre parece curto. Não dá mais para culpar os outros, que nem sempre entendem o que você quer. Nem o algoritmo, que te bombardeia com ideias de como você deveria viver. Mas é exatamente aí, nesse espaço vazio, que mora a mágica. A mágica de criar algo que ainda não existe. De ser alguém que ninguém esperava. De olhar para o horizonte, respirar fundo e dizer, eu não tenho a menor ideia de onde isso vai dar, mas eu tô indo. Você não tá aqui para seguir um roteiro que ninguém escreveu. Você tá aqui para inventar o seu. Só que inventar exige algo que a gente raramente se dá hoje em dia, presença. Não é aquele tipo de presença que cabe num post bonito no Instagram, com uma legenda inspiradora e um filtro perfeito. É uma presença mais crua, mais verdadeira. Aquela que exige silêncio, pausa, coragem. Tenta lembrar a última vez que você ficou em silêncio de verdade. Não o silêncio do fone de ouvido ou da tela desligada. O silêncio de dentro. Aquele momento em que você escuta seus próprios pensamentos, sem distrações, sem notificações, sem a urgência de fazer algo útil. O universo é um silêncio brutal. Você já gritou, mesmo que só na sua cabeça, qual o sentido de tudo isso? E o que você ouviu de volta? Nada. Um eco vazio. Mas talvez esse nada não seja um vazio. Talvez seja só espaço. Espaço para você preencher com o que importa de verdade para você. Não para o seu chefe, que quer mais relatórios. Não para os seus pais, que ainda projetam os sonhos deles em você. Não para o espelho, que às vezes reflete alguém que você nem reconhece mais. Você tem medo de errar feio? Claro que tem. Todo mundo tem. Mas olha em volta, tá todo mundo improvisando. O cara de terno no escritório, que parece ter tudo resolvido, improvisando. A influencer que posta sobre a vida perfeita, improvisando. Até aquele seu amigo que parece saber exatamente o que quer, improvisando, com medo e coragem misturados. O que não dá é viver esperando que alguém venha te dizer que você tá no caminho certo. Porque o caminho certo não existe. Existe o seu caminho. E ele é torto, confuso, cheio de desvios. Mas é seu. E isso já é o suficiente. A vida não tem sentido. E é exatamente por isso que ela é tão incrível. Pensa só, se a vida tivesse um objetivo fixo, se tudo já estivesse escrito desde o começo, você seria só um personagem. Alguém seguindo falas de um roteiro sem graça, sem espaço para improvisar, sem chance de mudar o final. Mas você não é personagem. Você é o autor. E, como autor, tudo é possível. Mas também tudo é responsabilidade sua. Suas escolhas. Seus erros. Suas vitórias. O quadro é branco, a tinta é sua, e ninguém vai pintar por você. E, sim, pintar dá medo. Porque o quadro pode ficar feio. O traço pode tremer. Você pode olhar para o resultado e pensar, nossa, isso não ficou como eu queria. Mas, mesmo assim, é o seu quadro. E isso tem um valor que ninguém pode te tirar. Sabe o que dói mais do que viver sem sentido? É se esconder num sentido que nem é seu. É viver para cumprir as expectativas dos outros. É se prender numa mentira bonita, daquelas que parecem confortáveis no começo, mas que, com o tempo, pesam como uma âncora.
Você já fingiu que estava ocupado só para não encarar o próprio vazio? Já se afundou em tarefas, notificações, compromissos, só para não ouvir o que está gritando dentro de você? Porque o silêncio fala. E, às vezes, ele diz verdades que a gente preferia ignorar. Tipo, você não sabe quem é. Ou tá fugindo de quem é. Ou tá tão ocupado tentando ser alguém que esqueceu de simplesmente estar presente. Você diz que tá na correria. Mas correndo para onde? Para quê? Se sua vida fosse um livro, alguém leria até o fim? Ou tá parecendo só uma planilha bem formatada, cheia de metas que você nem sabe mais porque colocou ali? A gente romantiza o cansaço. Posta que tá exausto como se isso fosse uma medalha de honra. Como se estar destruído provasse que você tá vencendo na vida. Mas viver cansado não é conquista. É alerta. É o seu corpo, a sua mente, gritando: para, respira, reavalia. Você não precisa ser produtivo o tempo todo. Você não precisa preencher cada segundo com algo útil. Você precisa existir. Precisa olhar para o céu e não sentir culpa por estar perdendo tempo. Precisa sentar no chão, fechar os olhos e só sentir. Só estar ali. Presente. Sêneca, lá na Roma antiga, não falava sobre likes, KPIs ou burnout. Mas ele já dizia: a vida não é curta. A gente é que perde tempo demais com o que não importa. E, séculos depois, a gente continua caindo na mesma armadilha. Correndo atrás de coisas que, no fundo, não fazem diferença. Você quer um momento perfeito? Um sinal do universo que diga: é agora, vai. Desculpa, mas isso não vai acontecer. O universo não manda sinais. Ele não te deve respostas. Ele te dá espaço. E cabe a você decidir o que fazer com ele. Construir algo no meio do caos é desconfortável. No meio da dúvida, é assustador. No meio do medo, é quase paralisante. Mas é também a única saída. Porque a liberdade só existe quando você entende que não precisa de permissão para viver. Então, para por um segundo. Respira. E se pergunta com coragem: você está vivendo mesmo, ou só escapando bem? A vida não precisa fazer sentido para valer a pena. Ela só precisa ser sua. E ser sua significa abraçar tudo: os acertos, as falhas, as tentativas desajeitadas de ser alguém melhor. Cada abraço que você dá. Cada vez que você levanta depois de cair. Cada momento em que você escolhe tentar de novo, mesmo sem nenhuma garantia de que vai dar certo. Você não controla o tempo. Não controla o fim. Não controla o que os outros pensam de você. Mas controla o agora. O seu agora. A escolha de levantar da cama e dizer: hoje eu vou tentar. Mesmo com medo. Mesmo sem saber o que vem depois. Porque, no final, entre não viver e viver com dúvida, o segundo sempre vai ser melhor. Então, da próxima vez que você se perguntar: qual o sentido disso tudo? Não espere uma resposta pronta. Não procure no Google, nem no próximo vídeo motivacional. Apenas respira. Sorri de leve. Responde com a única verdade que importa: o que eu quiser. Porque a vida é isso: um convite aberto. Um palco sem roteiro. Um quadro em branco. E você, com toda a sua coragem, seus medos e suas cores, é quem decide o que vem depois. Agora, imagina isso. E se, em vez de correr atrás de um sentido, você simplesmente começasse a criar? Criar momentos. Criar histórias. Criar versões de você. Ascensão social. Talvez não um sentido que alguém tente te impor, mas um que você tenha coragem de escrever com as próprias mãos. E se cada passo, cada escolha, e te falha, for apenas um traço no seu quadro? Um traço que, mesmo tremendo, faz parte da sua história. E isso é o que faz a vida valer a pena. Então, pegue a tinta, o pincel, e comece a pintar. Porque o quadro é seu. E o tempo é agora.